sobre um tema muito importante. Muitas pessoas hoje têm adoecido devido a esse tema. Muitas pessoas têm tirado a própria vida por não conseguir saber lidar com esse tema, que é finanças, dinheiro. Muitas pessoas se perdem, né, com as finanças, acumulam dívidas e depois o que acontece? Falta saúde, se desespera, muitas vezes preocupado com as cobranças e com tantas outras coisas, se envolve com pessoas agiotas, coloca a família em risco, certo? Não só a saúde, coloca a família e tudo a perder. E por isso que esse tema é muito importante. Se a gente deseja ter uma saúde plena, tanto na saúde física, mental, espiritual, como nós estamos comentando, né, ao longo desse projeto, necessitamos falar sobre finanças. E para isso, hoje nós temos um convidado muito especial. Vou deixar que ele se apresente aqui conosco. Seja bem-vindo, tá joia? Agradeço por aceitar o convite. A doutora Neuza estaria conosco, mas ela surgiu um imprevisto, mas ela enviou esse jovem aqui, valoroso, trabalha junto com a doutora Neuza, certo? E eu vou deixar que ele se apresente e você nos conduz aí nesse tema tão importante. Tá joia? E aí fica à vontade. Só uma perguntinha, doutora Neuza, seria psicóloga lá da clínica? Sim, Neuza Arlete. Sim. Aí ela tinha um atendimento que ela tinha remarcado, mas aí surgiu uma urgência, ela precisou atender, e por isso que ela não pôde. Mas está bem representada. Estamos bem representados, com certeza. Posso ficar sentado? Sentado? Normalmente a gente fica sentado. Então eu vou ficar sentado. Aí você pode Fica à vontade. Consegue colocar aí? Sim. Ela vai... Ah, é outro? Sim, tá no... Aonde? Aí minimiza. Ah, tá aqui. Vamos lá, gente. Enquanto o pessoal da mídia vai mexendo ali, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim foi emocionante receber esse convite, foi um convite de última hora. Eu estava atendendo ontem com a doutora Neuza e aí ela olhou para mim e ela perguntou: é tu? Ela falou assim, é você. Né? A gente estava conversando e eu falei a respeito de alguns projetos que eu tenho realizado, com palestras. E aí ela olhou para mim e falou assim: eu tenho uma palestra amanhã, lá perto da clínica adventista. Você podia fazer essa palestra para mim, né? Aí eu olhei assim: tem certeza, doutora Neuza? Ela, sim, eu acredito em você. E aí eu aceitei o desafio, né? E estamos aí para estar realizando esse trabalho e essa obra. Mas antes da gente entrar aí, eu poder me apresentar e falar um pouquinho mais, eu gostaria de fazer mais uma oração. Eu acredito que, muito mais do que eu como ser humano aqui, o Espírito Santo tem que falar através de mim. É verdade. Né? Eu sei que eu sou jovem aqui, eu vejo muitas pessoas que têm muito mais experiência em finanças e economia do que eu aqui. Já passaram muitos perrengues financeiros, né? E já superaram, né? E eu agradeço a Deus a oportunidade de poder falar um pouquinho para vocês. E eu peço a ajuda de vocês para me ajudarem a contribuir com esse tema. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estar em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado por cada filho, cada filha Teu que decidiu hoje estar aqui, Senhor. Paizinho, eu peço que o Senhor me utilize mais uma vez como instrumento em Tuas mãos. Usa-me, Senhor, para que possa falar aqui aos corações o que eles precisam ouvir. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos lá. Vamos ver se eu peguei o jeito aqui do... Tá certo? Tem que apertar um pouquinho de força. Direção aqui. Direção aqui para você? É. Tá apertando embaixo? Tô apertando de baixo. Aperta com um pouquinho mais de força que esse controle é... É, a gente tem que Passa passar aí. pra ti. Opa! Aí, agora ele passou. Agora passou? Vamos lá. Vou apresentar quem sou eu, né? Eu decidi selecionar 2 fotos ali para me apresentar um pouquinho, né? Eu me chamo Douglas da Luz Mendes, eu tenho 26 anos, eu sou adventista do 7º dia desde berço aí. Estudei, né, desde o pré até o 3º ano no Colégio Adventista Marechal Rondon. Então a minha base sempre foi dentro do princípio cristão. E eu, depois que me formei no ensino médio, fui morar em São Paulo, morei 7 anos.
onde tem aquela foto ali de família ali, né? Tá o meu pai ali, minha avó de criação e meu primo. Morei 7 anos em São Paulo, participei da Colportagem, para quem não conhece, é um trabalho evangelístico maravilhoso, que dá oportunidade para jovens poderem pagar os seus estudos, correr atrás dos seus sonhos, né? E eu participei de 8 campanhas. Um trabalho difícil, mas é um trabalho que prova a nossa fé, até onde a gente pode ir por um sonho, né? Eu coloquei mais ou menos umas 100 palestras aí, eu contei com pregações também, desde os 12 anos eu já venho desenvolvendo oratória, comunicação, e Deus tem me abençoado muito. E coloquei ali também, que eu já fui professor de oratória lá no NASP, eu dei um curso de oratória lá para os alunos, eu sou autor de um e-book também, sobre como falar em público, né? E eu sou formado pelo NASP Campus 1, que fica lá em São Paulo, e o meu TCC foi dentro da área de família, né? Terapia de casal e familiar, e estou realizando hoje uma pós-graduação em terapia de casal e família, pelo Instituto Domus, né? Esse é um pouquinho de mim, e para mim é uma alegria estar podendo falar um pouquinho com vocês. Vamos lá ao tema então? Como é que vai agora? Eu acho que você vai ter que passar aí para mim. Tudo bem. Se aponta, ela passa. Você aponta assim. Ninguém nem vai saber que não é o controle, fica tranquila. Vamos lá, gente. Eu, como uma pessoa que decidiu deixar um pouco mais organizado o tema, eu coloquei mais ou menos os tópicos do que a gente vai trabalhar um pouco hoje. Coloquei ali, né? Exemplos de gestão financeira, que papel tenho, né, desempenhado com os recursos que Deus me deu à disposição, mordomia, e eu vou falar um pouquinho no final sobre um autor da psicologia, para quem é um estudioso aí conhece o Erickson, né? E ele traz um conceito muito interessante a respeito das nossas escolhas frente à vida. E eu decidi já trazer uma frase para vocês pensarem, e a gente já entrar no tema, e do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? A maioria das pessoas não percebe que na vida o que importa não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você conserva. Forte essa frase, né? Forte essa frase, né? Porque a gente sempre se preocupa com o quanto que a gente está tendo de entrada. A gente sempre se preocupa em ter um emprego, um salário, uma promoção que nos dê mais recurso. Só que a gente nunca pensa no que a gente gasta o nosso dinheiro. Não é verdade, pastor? Isso é muito importante. Né? Tão importante quanto as entradas é controlar as saídas. Controlar as saídas. Gente, eu decidi separar um exemplo e aí eu vou querer fazer uma análise com vocês. Eu não sei se a gente tem gente da contabilidade que gosta de fazer cálculos aqui. Eu sou rápido. Você é rápido em cálculos? Eu decidi separar 3 exemplos que vocês vão ver agora. A tela vai ficar lotada de números. E eu quero trazer 3 exemplos de pessoas que trabalham com seus recursos. Eu quero trazer algumas reflexões a respeito disso. Não tem forma melhor de pensar as finanças do que falando de dinheiro mesmo, de exemplos práticos. Poderia trazer um monte de teoria aqui, faz isso, faz aquilo, mas prática é prática. E a vida é assim. Pode passar pra gente? Vamos lá, gente. Deixa eu me levantar aqui para poder ficar mais fácil. Já que vocês estão olhando para cá, eu decidi separar 3 tipos de pessoas, 3 tipos de profissões, e eu sei que parece muito número, muita coisa aqui. Eu vou explicar. Vamos lá. Eu quis colocar um nome inicialmente aqui, Pedro, né? Um nome fictício. Ele é auxiliar administrativo, né? E a entrada dele aí é de R$2.000. Vamos colocar aqui já uma média mais ou menos das pessoas, né? E aí eu decidi colocar alguns valores aqui relacionados à divisão desse valor. Então a entrada é R$2.000. Aí a gente tem aqui o dízimo. Então, já para começar, o Pedro ele não separa o dinheiro do dízimo. Então coloquei como 0 ali. Coloquei assim, despesas gerais de casa, né? R$700, digamos que ali esteja o aluguel, água, luz, né? Alimentação, coloquei R$800, dividido por 4, pensando em 4 semanas do mês. Então ele teria mais ou menos R$200 por semana, né? O Pedro aí. Coloquei mais ou menos uns R$300 de educação. Podemos pensar numa escola um pouco mais barata, quem sabe Pedro tem um filho, né? Ou para ele mesmo, quem sabe está fazendo uma faculdade mais barata, uma faculdade de distância, enfim. Carro e manutenção, Pedro não tem um carro, poupança não guarda nada, investimentos não investe em nada, doação e caridade também.
E aí eu coloquei a sobra aqui, né? Então Pedro ele ganha R$2.000. Vamos lá, pensando nesse exemplo prático de valor. Gasta 700 com a casa, gasta 800 com a alimentação, gasta 300 com a educação, sobra 200. Beleza, é a sobra do salário. Só que, como seres humanos normais, a gente sempre tem os imprevistos, não é verdade? Sim. Tem uma festa de aniversário e você vai lá e compra um presente. Tem um evento, alguma coisa, às vezes é uma pizza no final de semana para comemorar alguma coisa, enfim. Eu coloquei aqui que dentro dos imprevistos, Pedro gastou R$300. E aí, ele tinha 200. Menos 300, já ficamos com 100 negativo. Então, Pedro, no próximo mês, já vai começar com R$100 negativo. Esse é o primeiro ponto, né? E eu deixei aqui embaixo a reserva de emergência. E agora eu vou explicar um pouquinho de cada um dos conceitos antes da gente entrar nos outros exemplos. Se a gente parar para pensar em relação à entrada de dinheiro, se a gente parar para pensar de forma racional, esses R$2.000, a gente não tem à disposição todo ele. A gente tem contas a pagar, a gente tem uma vida a gerir. Para quem tem filhos, tem responsabilidade de cuidar dos filhos, tem responsabilidade de, quem sabe, se paga uma escola. Então já não é mais R$2.000. Então os R$2.000 acaba sendo uma ilusão, se a pessoa pensa que ela tem todo esse valor. E aí que entra o perigo inicial da economia, né? As pessoas, elas se vislumbram com a entrada do salário, só que elas se esquecem com o que elas gastam. E é muito fácil se vislumbrar, né? Então aqui eu trouxe mais ou menos uma média. Então, falando na questão dos valores agora, em relação ao dízimo, né? Para quem não sabe, o dízimo é quando eu reconheço de que Deus me dá tudo, mas Deus não pede tudo de volta. Então eu, de forma consciente, de forma aberta, eu decido entregar de volta 10%, como um reconhecimento de que Deus me deu tudo. Então, Pedro ele não reconhece isso. Talvez ele não seja uma pessoa que siga uma religião, talvez ele até saiba, mas ele decidiu não colocar o dízimo. E aí depois a gente vai pensar a respeito desse ponto. Outro ponto importante que eu queria falar com vocês é a questão de poupança. Né? Parece uma coisa antiquada, poupança, mas ainda é um valor que, se você tiver para poupar e para guardar, no longo prazo vai te ajudar muito. A gente não para pensar nisso. Eu coloquei investimentos, né? Hoje aqui, talvez eu esteja falando para alguém que investe em bolsa de valores, investe em alguns negócios, investimentos. Pode falar. Então a poupança não entraria junto no investimento? Entraria. É uma poupança. Entraria. Só que tem uma poupança. Isso, você não tem rentabilidade. Porque a questão do rendimento, a poupança é um rendimento fixo. Com o investimento, às vezes você pode ter um rendimento mais variável, né? E o pior Quem investimento. entende um pouco mais de economia Pode sabe. ter perdas também. Tem perdas também, tem oscilações maiores. E a poupança é o pior investimento que há, né? É aquilo ali que você já sabe, você já tem até um padrão. O pior investimento que há. Que em um ano você vai receber. Um investimento não, como você muito bem falou, né? Às vezes você investe numa determinada bolsa de valores, por exemplo, lá numa empresa, e essa empresa cresce 200%, por exemplo. Então você ganhou dentro do valor que você investiu. Mas ao mesmo tempo o investimento ele pode dar prejuízo Se for variável. para essa pessoa. Então a gente pensa, né, que tem uma certa diferença. Eles são parecidos, são próximos, sim. Mas o ganho e a perda do investimento é muito maior, né? Então você tem que pensar, agora tem até a criptomoeda. Tem as criptomoedas também. Bitcoins da vida aí, tem um barão dos bitcoins aí. Sim, com Mas certeza. o Bitcoin no início do ano Eu passado vou- era R$62.000. Não, $62.000. Hoje ele está em torno, acho que eu não tenho visto, mas deve estar em torno de 28, 21 a 30 dólares. Então, tu imagina quando? Eu sei porque eu gosto. Aí eu dinheirinho para brincar, mas eu brincando para estudar, estudei um ano. E era muito dinheiro. Eu vi o meu dinheirinho, um dinheirinho que eu botei assim, 2.000 virar 6.000 em uma semana. Peguei o que sobrou e uma das moedas. Como é que o raciocínio lógico se faz? Sim. Não adianta tirar. Tem ali. E vai, como é que a gente vai rodando? Vai rendendo, né? E ele tá ali,
Só que agora, eu sei que um belo dia eu olhei e disse, mas eu acho que eu tinha ficado 18 mil no total. Estava com 15, estava maravilhoso. Aí começou essas loucuras que estão daí, hoje virou em 3.400, 3.500, e aquelas moedas não estão mais. Não, Aí até me enche o saco. Aí vai variando mais. Não, me são outros lugares. Começou a aparecer os novos agora aqui. Mas Aí não vai é fácil. investir. Não é fácil, é muito difícil levar o tempo. Eu olho que nesse dia 30 anos em banco gestindo, em gestão. Então não é nada. Não é fácil. Tem que ter estômago para isso. Tem que estudar muito e tem muita balela no mercado. É verdade, é verdade. E só para fechar, né, eu gostaria de falar a respeito de um valor que as pessoas não costumam separar. Mas eu acho que toda pessoa de respeito, de valor, de essência, independente se tem uma religião ou não, eu acho que a gente precisa separar um valor de doação e caridade. Não é verdade? A gente nunca sabe quando alguém vai estar precisando de uma ajuda. E as pessoas, elas esquecem disso. As pessoas hoje, elas têm se voltado tanto para si mesmas que elas esquecem do semelhante, do próximo. E às vezes não precisa ser um morador de rua, não precisa ser uma pessoa pobre, às vezes é um irmão, um familiar, alguém que realmente precisa, um conhecido, um amigo, né? E separar um valor para doação e caridade é uma forma de você dizer o seguinte: eu me importo com o outro, eu me importo com o meu semelhante, né? E a reserva de emergência, né? A pandemia colocou muito bem para a gente que as pessoas que não estão preparadas para a crise, querendo ou não, hoje você pode estar super bem, mas amanhã você pode enfrentar uma falência. A reserva de emergência é para o período da crise. A gente não sabe se ano que vem, 2024, pode não surgir novamente uma nova pandemia. E a reserva de emergência, ela serve como um sobreaviso financeiro que a pessoa tem, né, diante do cenário econômico. Para se ela enfrentar alguma crise, para se ela perder o emprego, ela tem a reserva de emergência. E para fechar aqui a respeito dos exemplos, agora que a gente trouxe o conceito de cada um, eu queria trabalhar os 3 exemplos, né? E o que cada um fez de forma diferente. Eu não sei quanto que você recebe por mês, eu não sei com o que você trabalha, mas o que eu quero trazer para você refletir aqui, depois a gente pode conversar a respeito disso, é como você tem gerido os recursos que Deus tem te dado. Porque às vezes você recebe muito, e desse muito que você recebe, você não tem investido, você não tem guardado, você não tem mais reserva de emergência, você não tem ajudado o seu semelhante. E aí? O que você tem feito dos recursos que Deus tem te dado? E aí eu trouxe um exemplo aqui de um advogado. Vamos pensar assim, eu não sei se o advogado ganha isso, tem algum advogado por aqui, alguém conhece algum advogado? Né? Eu coloquei ali R$10.000. Tá ganhando bem. Outros não ganham nada. Tá ganhando bem. Tá ganhando bem, né? Esse teu exemplo tá bom, tá bom. E aí eu coloquei ali que ele é o tipo de pessoa, ele tem um comportamento de que ele acha que como ele ganha muito dinheiro, ele não dá os 10%, então ele dá só 5% do dízimo. Mas pelo menos ele dá, né, pastor? Pelo menos, Deus tem que trabalhar no coração dele ainda, um pouquinho mais. Tá no caminho. Né? Tá no caminho. Aí eu coloquei ali uma despesa de casa de R$2.500, pensando, né, casa, água, luz, enfim, todos os gastos de casa. Então a gente percebe que já tem uma diferença aqui. Conforme aumenta o salário, aumenta o padrão de vida, né? E depois a gente vai discutir a respeito disso. Aí eu coloquei a alimentação R$2.000, dividido por 4, né? 4 semanas, R$500 por semana. Educação R$2.000, carro e manutenção, esse rapaz aqui já tem um carro, né? E aí já separa ali o dinheiro da manutenção. Não guarda em poupança, mas tem investimentos. Eu coloquei 5% aqui, R$500. Doação e caridade, R$200, 2% do salário. E aí tem uma sobra de R$800 no final. E aí, ele é o tipo de pessoa que ele acha que, porque ele sente que ele está num padrão um pouco mais elevado de vida, de vez em quando ele faz umas saidinhas no shopping, aí a esposa compra uma roupa, passa no cartão de crédito, e aí as contas vão chegando, só vai passando, porque ele ganha R$10.000. Ele está tão focado nisso aqui, que ele esquece que ele tem que pagar tudo isso daqui. E a pessoa se vislumbra, né? Dentro daquele salário, daquele poder aquisitivo. E aí, no final das contas, ele gastou mais R$2.000, fora do orçamento. E aí a gente tem uma sobra de 800, menos R$2.000, menos 1.200. O que adianta o Pedro e o André, que ganham um determinado salário, mas terminam o mês no negativo?
Qual que é a diferença de gerir os recursos? Saber observar como que se lida, né, com cada um dos recursos. E ele também, né, não aprendeu com a pandemia, não tem reserva de emergência. E o último exemplo para a gente seguir, eu coloquei de uma pessoa simples. E aqui eu me lembro, sabe do que, pastor? Eu me lembro da viúva pobre que colocou a única moeda que era tudo que ela tinha. Sabe por que eu penso no exemplo dela? Porque eu coloquei Maria aqui como uma diarista, pensando numa pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma mãe que cuida do lar. Ela tem uma entrada de R$1.200. Ela decide ser fiel a Deus. Então ela entrega os 10%. Por mais que ela ganhe pouco, ela não decide sonegar para Deus aquilo que é dele. Ela vai lá e dá R$120. Pode fazer muita diferença na vida dela? Com certeza. Mas ela entende que faz parte daquilo que ela acredita. E aí ela tem uma despesa de casa de R$300, ela tem uma alimentação de R$500 dividido por 466 reais. Eu sei que é muito pouco, mas tem gente que vive com menos. Porque é a condição da pessoa. E aqui eu trago a reflexão, né? Às vezes a pessoa ela ganha 10 mil, ganha 2 mil e parece que nunca tá bom. E a pessoa ganha R$1.200, tem uma alimentação de 500 por mês, 166 por semana, e com a simplicidade que ela tem dentro da vida dela, ela consegue ser feliz. E aí, será que a felicidade está no padrão do quanto você ganha? Ou está no padrão do quanto que você vê alegria e felicidade dentro daquilo que você tem? E aí ela, digamos que tenha filhos, né? Os filhos estudam em escola pública, não tem gasto com educação, não tem carro, poupança, olha que legal. Por que eu coloquei a porcentagem do lado aqui? Né? Por mais que ela ganhe muito pouco, ela ainda separa um valor. 5% do salário dela ela guarda na poupança. Ela não tem muito conhecimento como você, para investir em criptomoeda, em bolsa de valor. Aí ela não faz investimento, mas ela acredita, tem na mentalidade que com a poupança, ela vai ter algum rendimento. Por mais que não seja algo astronômico, mas ela está tendo sabedoria. Né? E aí ela separa o valor de doação e caridade, mais 5%. Então, por mais que ela ganhe pouco, ela entende que tem pessoas que passam por uma condição difícil de vida. E mesmo com muito pouco, ela decide ajudar. Eu me lembro na comportagem que quando a gente saía para vender os livros, né? A gente saía com a mochilinha, as famílias que mais compravam eram as famílias mais pobres. Mais pobres. Quantas vezes eu bati a palma na frente de mansões, as pessoas me recebiam e falavam que estavam com problema financeiro. Falavam que não podiam comprar, e as pessoas mais simples tinham o coração mais aberto para ajudar. Incrível isso, né? Uma lição de vida para nós. E aí eu separei aqui também, né? Coloquei a questão da sobra, R$100. Ela, como é uma pessoa sábia, ela entende que dentro do valor daquilo, ela tem que viver com aquilo. Não tem como fugir dessa renda dela aqui. Então, por mais que tenha algum imprevisto, um remédio que tem que comprar na farmácia, alguma coisa, ela vai trabalhar com R$100 só e ela vai fechar a conta redondinha. E ela ainda tem a sabedoria de, mesmo diante de um cenário caótico, ela guarda R$60 para uma reserva de emergência. 5% do salário dela. Queridos, o que eu quero trazer à luz aqui, né? O quanto que muitas vezes não é o quanto você ganha. E como estava na frase lá do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Mas como você sabe gerenciar os seus recursos que Deus te dá. Deus te dá saúde para você trabalhar. Deus te dá energia, Deus te dá oportunidade para você ganhar o seu dinheiro. E o que você tem feito disso? Será que você tem sido uma bênção para as pessoas ao teu redor? Será que você tem sido uma bênção para a tua família? Será que você não tem sido uma dor de cabeça, trazendo dívidas para dentro da tua casa? Importante a gente refletir e pensar, né? Vocês querem trazer algum apontamento nessa parte aqui que vocês acharem interessante, antes da gente passar para o próximo? Eu faria uma observação, né, que nos exemplos que você deu, cada pessoa dentro da sua realidade procurou viver a vida dentro da realidade que é possível, né?
Então, as pessoas que ganham mais aí no exemplo, elas não tentaram viver dentro da realidade delas, elas tentaram viver na realidade acima do que elas poderiam ter, né? E a pessoa simples, não, pô. Assim, no exemplo, né? Comer com tão pouco, mas é o que pode. Então, não foge da realidade. Às vezes, o acesso ao dinheiro cria essa utopia na nossa mente, né? De que a gente pode viver uma realidade que não é a nossa. Então, a gente olha para a grama do vizinho e sempre vai estar mais verde, e a gente quer ter a grama do vizinho, quando, na verdade, às vezes, no nosso pátio não tem nem a grama. Mas é isso. E a gente luta para ter o melhor, e não é errado, mas a gente precisa ter a sabedoria e a prudência de viver dentro do que é possível agora, né? É verdade. Eu concordo. E aí eles não compram o livro do que está batendo na porta, porque eles vão trazer o deles. Eles vão no shopping, ou eles vão trazer lá da viagem dos Estados Unidos, eles vão... É verdade. É verdade. E não é ele. De ser mais do que ganha, porque o que ganha, né? Porque não tem tempo com tanta. Queria fazer uma observação nesse sentido aí. Eu acho que o grande problema do ser humano, dentro da sua complexidade, o ser humano é coisa mais complexa. Eu estou aqui, não é de graça. Estou aqui para tentar diminuir a minha complexidade. Eu estou aqui para tentar me entender, me conduzir, aprender com as pessoas que estão aqui do meu lado. E uma das coisas que eu acho assim que o ser humano tem que saber administrar é o superego, que é a sociedade dentro da gente. Quer dizer, o que a sociedade destruía a televisão? Disse assim, ó, se tu não tiver esse carro aqui, ó, Tu não tá, não. Tu vai ser cancelado. Tu não é o cara. Se tu não comprar esse apartamento, tu não é o cara. A sociedade, ela te classifica pelo que tu tem e não pelo que tu é. E isso gera sofrimento. Tu está entendendo? De repente, alguém que está numa faixa social mais elevada e ela tem uma queda, muitas vezes a pessoa não tem condições de suportar se ela não tiver, digamos, preparada espiritualmente, está entendendo? Se ela tivesse sem Deus, se ela for uma pessoa descrente, ela se autoelimina, porque ela não suporta isso. Tu está entendendo? Então eu acho assim, para não ser extenso, que a pessoa tem que administrar o superego. Tem que se preparar, e é por isso que eu estou aqui, para suportar esses reveses. Tu está entendendo? Ser forte para isso. Tu está a entender outros valores que não só os valores materiais. Posso falar uma coisinha? Pode. Ao longo da minha caminhada, e sempre trabalhando com diversos tipos de classe social, porque eu era da Caixa Econômica, então eu sempre lidei em agências de poder aquisitivo lá em cima, outros menos, outros... E nós, entre nós, dentro da Caixa, tá? E é mais ou menos o que tu fala, a sociedade te pede. E é uma coisa que tu faz, eu acho que até por instinto, maquinalmente, uma coisa, que começa aqueles uns, olha, tu viu o carro, olha, tu viu isso, olha, tu viu aquilo. E eu muitas vezes me perguntava assim, mãe de 3 filhos, colégio para 3 filhos, comida para 3, um apartamento que eu tinha, eu sempre fui destino que dava uma guardadinha de dinheiro, depois que casei, de 3 filhos, acabou. Aí eu saí assim, Não está sozinha nesse barco. Eu fui alugar um imóvel. Morava, mas ele falou, tá alugando um apartamento dentro de casa, nossa. Mas eu passava no ônibus e olhava o edifício que estavam construindo. Todo o tempo. No pé do dia que eu estava bem pronto, eu desci do ônibus, em vez de trabalhar, eu desci do ônibus, fui ao apartamento. Olhei, e a Caixa tinha aberto o quê? Financiamento para empregado, porque naquela época a gente tinha algumas regalias, hoje não existe.
era um pouquinho mais barato. 4% ao ano, olha que maravilha. Aí eu olhei aqui, e eu sempre disse, eu não vou comprar carro. Teria até condições de pagar uma prestação, aquelas coisas. Não, dinheiro não é casa. Meu marido não dava bola para carro, quem dava era eu. Entendeu? Aí eu disse, vou comprar. Gente, olha, é bravo. Mas o que acontece com o que ele está falando do baixa e tu entra numa queda? Nunca esqueço que o primeiro contra-cheque veio, depois que eu comprei o imóvel, veio R$4. Era real naquela época, era cruzeiro. E no segundo imóvel que eu comprei foi a mesma coisa. Tinha o primeiro, foi o primeiro. Não, eu acho que o primeiro foi muito mais, uns 30 e poucos quilos. Mas no outro foi R$4. Nessa época eu ganhava 2.590. Contou até quanto eu ganhava. E já era cruzeiro, porque aí foi em 95. Já era real. E as minhas colegas diziam assim para mim, tu é louco, cara. Tu não vai conseguir pagar esse imóvel. Eu disse, eu quis. Estava na minha cabeça desde que eu comprei o primeiro imóvel. Era para pagar em 25 anos e em 11 eu quitei. Muito bem. Com o meu fundo de garantia. Todo mundo disse que eu era louco. Aí no outro ano todo mundo foi fazer isso, eu já tinha um monte de dinheiro no fundo de garantia, então eles tiveram que dar todo o dinheiro deles. Porque a correção monetária igual, fundo de garantia 13% ao ano, porque eu vai para cá, estava pagando 4%, então estava ganhando dinheiro. Ainda quando eu me aposentei também deu uma boa grana, mas tudo bem. Aí foi assim. Mas uma coisa que eu vi, não, penso que ao longo desse ano, tive momentos seríssimos de falta de dinheiro, ganhando muito bem, obrigado. Porque nós, quando eu entrei, a gente tinha 17 salários, gente, pensei nisso. Meu primeiro salário era o dobro do que minha mãe ganhava, trabalhando há 17 anos no Estado e sendo auxiliar administrativa, que era a carreira aquela geral, na última carreira. E aí o que é? Mas isso só a idade me deu essa compreensão do que é. E aí tu te desespera, tu não sabe quanto vai pagar, tarará. E mais a experiência de caixa econômica, que eu fui vendo para as pessoas. Consegui ensinar muita gente a administrar o seu dinheiro lá e virem me agradecer. Agora pergunta se eu administrei o meu. Eu sou ótima, professora maravilhosa. Eu disse, Deus, um dia os homens podem olhar minha conta. Nós dentro da caixa nos era proibido. Se entrasse um cheque sem fundo, nós estávamos na rua, praticamente. Estava o crédito. Mas até a próxima responde a profissão, era vergonha. Na minha época era vergonha, hoje em dia não tem mais isso. Mas também tem ainda, sim. Mas agora não tem cheque para fazer. Os cartões de crédito mais fácil. O problema é que o Vitor, é exatamente isso que você está falando, naquela época era mais difícil de administrar. Mas o problema maior é o que ele fala, como a gente saber encarar. Uhum. E tu vai no fundo do poço, para te depois disso aprender. E aí eu só aprendi esse outro lado, terapia da minha vida inteira, eu acho maravilhoso. Mas é tô juntando tudo, a espiritualidade, o material e a tua parte emocional. Acreditando sempre acreditando em Deus, lógico, tem que estar ali na ponta do lápis, mas sabendo que tudo passa na vida. Tanto tu está lá embaixo como tu está lá em cima. E só isso, é só Deus que te ensina isso, através de todos esses mecanismos de ensinamentos. E como ele diz, o ego é a pior coisa do mundo. Porque a gente vê o vizinho tem, eu ganho a mesma coisa, por que eu não posso ter? Eu disse isso para mim, meu Deus, eu sou viúva. Porque os meus colegas, eu ganhava até mais que outros. Casa na praia, casa não sei o que, carro. Eu adorava carro, nunca mais fui, depois que eu tive os filhos, nunca mais fui trocar de carro, 2 anos. Me aposentei, começaram a casar. Primeira coisa que eu perguntei quando eu estou todo dia fora. 1 ano e meio para carro novo. Ah, saiu um carro novo. Eu fiquei, sabe, quando eu comecei a me sentir solta, eu não tinha mais aquela responsabilidade do filho, porque meu marido não se mete essas coisas, quem me comanda os dinheiros sou eu. Então não tinha nem aí. Ó, quando ele vir aqui, ele vai falar outra coisa, hein? Eu escolho casa, compro casa, mas o pior de tudo, gente, é a gente se meter nessas barafundas. E outro detalhe, as pessoas entram nas compras, agora eu conto o que você tem que fazer quando se embananar. Está com cartão de crédito embananado? Não paga, deixa o banco cobrar. Não paga, até o fim. E chega lá quando não tem mais o recurso,
Tu deixa 2, 3 anos. Eu fiz uma proposta uma vez, eu entrei numa dessas. Quando eu vi que eu estava, que era os 15 anos da minha filha, ela teve o celular de presente, eu não ia nem fazer festa. Né? Fui lá, comprei e arrasei com um último que eu tinha. A minha mãe e meu pai faziam o que? Ah, mãe, tu é meu banco. Uma coisa de louca, não era? Minha mãe era. Aí eu disse, eu me via. O que eu descobri trabalhando dentro da Caixa Econômica? Os bancos te tiram o último, os colegas que estão lá, tem mecanismos para a gente ajudar o cliente, se tu tem boa vontade. E isso eu sempre fiz com a minha clientela. Tu deixar o cliente, Douglas. inclusive isso dos cartões de crédito. Por quê? Cartão de crédito, tu está devendo 2.000, tu sabe que tu gastou daquele 2.500. Eu concordo com a senhora quando a senhora fala dessa dificuldade de lidar com essa situação, né? É verdade. Eu não vou te interromper, você tinha um comentário, Berenice, né? Não, eu aguardo. Não, não fica à vontade. Depois dela eu falo, depois dela eu falo. Só pra gente Só vou não... cumprir bem rápido. O que que faz? Não sei como Quando eu comecei fui organizando o dinheiro, em seguida, no mesmo, no outro mês, eu vi que eu não ia ter pagado, não vou pagar nada. Deixa de botar de pé. E, passado 1, 2 meses, telefonei para o banco. Peguei todos aqueles valores que eu devia, separei tudo, eu sou bem organizado por isso. Separei juro que eu comprei, que eu devia, ofereci para eles. E disse que vem cá. Eu comprei tanto, eu pago tanto, eu fiz o cálculo de 1%, que estava até mais baixo, 1,5% que eu pagaria para eles, por aquilo, sem multa, sem essa multa, sem não sei quanta multa, que eu tudo aqui. Dava 1.000, eu ofereci para pagar tudo. 1.000, ou era 1.000 que eu devia, eu ofereci, dava 1.500. Isso, ofereci para o banco. O banco não quis. Ah, não quero, problema de vocês, porque eu aprendi na Caixa o seguinte: quando tu vai dar o dinheiro para o cliente, tu tem que exigir tudo dele, para ele te dar garantia. Porque até tu dar o dinheiro para ele, quem está agoniado é ele. Mas depois que eu dei, quem está agoniado sou eu, porque se eu dei errado, a Caixa cobra de mim, se eu fiz mal feito, a Caixa cobra. O prejuízo é muito maior de quem deve do que te tomou um empréstimo. Tu ganha muito mais na cobrança. Então, é isso que eu digo. Por isso que eu aprendi que não se desespera. Aí, 2 anos depois, que eu ofereci 1.500, eles me retornaram e me pediram ter uma cor de 1.200 de ficar fechado. O que a Eliane comentou é muito importante. Assim. É válido a sua experiência e a experiência, cada um tem a sua em relação ao dinheiro. Dinheiro é um assunto muito delicado. Na Bíblia mesmo, uma das palavras que mais aparecem é a questão dos recursos. Não é fácil, porque o dinheiro ele traz, ele infla o nosso ego, é verdade? E nós conseguimos amigos, né? Quando tem, tá cheio. Tem todas essas questões. Mas claro, né, que dentro do que foi comentado aqui, só para a gente fazer uma ressalva, a ideia é que a gente não entre nessa situação. Que a gente seja justo, na verdade, você usou aquele dinheiro e você precisa cumprir com seus compromissos, não é verdade? E isso daqui é para que você não entre nessa situação. Porque depois que você entrar nessas circunstâncias, aí as coisas se complicam. Por isso que tem muito aquele ditado, né? É melhor prevenir que remediar. Porque depois que as coisas se complicam, entra no especial, isso acontece. Se não se programar, não tem esse planejamento, como o Douglas comentou aqui, exige uma pressão, sabe? Por isso que às vezes tem pessoas que não podem andar com cartão de crédito no shopping, que ela vai olhar as coisas ali e a vaidade, como vai ver, eu vou chegar com uma roupa nova, o pessoal vai comentar, eu vou me sentir bem. Então, tem tudo isso. Então, às vezes a gente tem que ter essa racionalidade e também reconhecer muitas vezes as nossas fraquezas, no sentido de, se eu não consigo lidar com essa questão, então, em vez de entrar em uma situação que possa me comprometer mais, é melhor, enquanto ainda eu não estou nessa circunstância, fazer planejamento. Tenho certeza disso. É o melhor de tudo. Com certeza. B. O meu comentário é diferente, foge disso, eu ia falar da importância de Deus nestes momentos, conforme o Elson comentou, a importância de a gente ter Deus ao lado, dentro do coração. Nós tivemos recente, sim, um caso trágico aqui em Porto Alegre,
Não, ele tá falando, eu tava lembrando. Dessa razão, né? Acho que todos aqui que moram em Porto Alegre sabem. Muito triste, né? Muito triste. E é o que eu digo para elas, as pessoas não tinham, estavam longe de Deus, afastadas de Deus. Porque se tivesse alguma coisa que não se acredita que fosse cometer a barbaridade que foi feita. Não se lembra um empresário da Zona Sul que a empresa dele faliu, ele se suicidou, só que antes de se suicidar, ele matou a mulher, a mãe, a sogra, os filhos, tudo. A mulher, Tristeza, né? a esposa, a mãe dele, um filho de 16 anos. Tô lembrando disso. E a sogra. Por questões financeiras, saiu na mídia isso. Por questões financeiras. Só pode, eu só consigo pensar que estava afastada de Deus para mim. Foi realmente para fazer uma atrocidade dessa. A mãe. Porque ele não queria deixar os problemas financeiros dele para a família. A mãe e o filho. Uma coisa assustadora. Pastora, Não, meu comentário era aquele mesmo. Era. Eu fugi do tema. Não, fique tranquilo. 5 minutos para terminar? Vai ter que ter um tempo extra aí, pelo menos 2 minutos, coitado. Pode passar. Não chega. Pode passar. Eu sabia que ia render, mas não pensei que ia render. Vamos lá. Chega, ele suou ali, rapaz. Assim, ó, comentários no fim. Comentários no fim. Vamos correr um pouquinho agora. Vamos lá. Vamos fazer a palestra mesmo, né? Vamos lá. Eu gostei de uma frase, essa foi uma frase que um amigo, ele canta no conjunto do Vox. O Felipe, ele contou pra gente da experiência. Ele recentemente se casou e ele decidiu fazer uma mudança financeira na vida dele. E essa foi uma frase que ele me ensinou. Ó, vamos lá. O pobre pensa no dia a dia, pois sua natureza é sobrevivência. Então o pobre, ele ganha e ele já pensa no que ele vai comer e daqui a pouco ele já está pensando no que ele vai ganhar para poder comer e assim é a vida do pobre. O assalariado pensa por mês, porque ele recebe para pagar as contas. Então sabe que depois do dia 10, ali, dia 15, dia 20, ele já está sem dinheiro. Né? O rico pensa no ano e ele constrói um planejamento anual. E esse meu amigo, ele constrói literalmente um planejamento anual. Eu achei muito legal que ele e a esposa dele, a esposa abraçou o projeto e a causa, e eles pensam, por exemplo, quantas pastas de dentes eles usam por ano. Uau. E aí eles vão em um atacado e eles compram para o ano. E eles têm um estoque assim guardado. Eu sei que parece um auge da organização, mas gente, eles estavam contando para mim assim, o quanto que eles economizam por comprar em atacado. E eles desenvolveram essa mentalidade do rico mesmo, de pensar no planejamento anual. O salário deles não é por mês, o salário é por ano. Então eles já pensam na viagem que eles querem fazer, então eles já começam a guardar o dinheiro no começo do ano e vai guardando, né? E assim eles vão se planejando. E aí o milionário, ele vislumbra a década. Então ele investe e prospera no longo prazo, né? Então ele compra, por exemplo, um terreno hoje a preço de banana e ele não pensa que daqui a um mês vai valorizar. Ele pensa no longo prazo, 5, 10 anos, né? Então essa é a mentalidade que a gente precisa Porque ter. aquele dinheiro não vai fazer falta hoje para ele. Também? O pobre não O pode. pobre não pode. Aquele dinheiro vai fazer falta hoje. Isso é verdade. Isso aí é pela pirâmide de Maslow. É a pirâmide de Maslow ali. Pode passar. Eu quero chegar lá. Gente, eu quis falar um pouquinho agora a respeito de mordomia, né? Como a gente falou sobre questão financeira, hoje cada um de vocês aqui tem um recurso que você gerencia. E eu coloquei aqui, né? Família, saúde, questão social. Então, que valor que você tem atribuído àquilo que Deus te colocou na mão hoje? O que você tem feito e qual o compromisso que você tem tido em relação a isso? Será que você tem levado a sério o que Deus coloca na sua mão? E eu trouxe aqui um verso, né, de Eclesiastes que diz, né? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Gente, vocês têm noção disso? Que enquanto a gente está vivo aqui, enquanto a gente está aqui agora, nesse momento, a gente tem a oportunidade de fazer as coisas diferentes. Mas que no dia que a gente partir,
No dia que nós morrermos, Não faz mais os nada. projetos, os sonhos que você não fez em vida já eram. Não faz mais nada. E hoje nós temos a oportunidade de fazer as coisas acontecerem. E hoje eu e você, nós temos a oportunidade de tomar uma atitude frente à nossa vida. E Deus te dá essa oportunidade, como vocês muito bem colocaram, né? Pode passar o próximo. E eu quero finalizar pensando no Erickson, né? O Erickson, ele é um psicólogo, né? Ele é da mesma linhagem ali do Freud. E eu gosto muito do conceito, eu gosto de viver esse conceito e pensar nesse conceito, que ele diz que a gente, a partir dos 60 anos e até o final da vida, a gente vive um conflito interno, que é integridade versus desespero. O que significa isso? Quando você chega a uma determinada idade, você começa a olhar para aquilo que você viveu, as escolhas que você fez, as atitudes que você teve frente à vida, como você criou seus filhos, como você geriu financeiramente sua vida e como você se portou. E também a própria aceitação, porque você entende que por mais que lá na adolescência você cometeu um erro, você entende que você não tinha sabedoria para lidar com aquelas escolhas, com aquela situação. Então você aprende a respeitar a si mesmo. Então, integridade versus desespero é quando você olha para a sua vida e você entende que, por mais que a morte esteja se aproximando, você olha para a sua vida e você integra tudo, você junta tudo. E você se respeita e você se aceita. Você aceita a vida que você viveu. Por mais que você tenha cometido erros, por mais que você tenha falhado em muitos projetos, mas você se aceita. Ou você pode viver no poço do desespero, de pensar que os seus dias estão contados e você não fez nada. Nada de bom, Bruno. Ou nada de bom. Isso acontece muito com muitas pessoas. E eu quero fechar com essa frase, né? O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. E eu queria que você, nesse momento, trabalhasse no seu coração, né? Pode falar, pastor. Antes de você terminar, posso falar algo? Pode falar. Dá tempo? Eu queria falar duas coisas rapidinho, tá? Eu sei que a gente já está no limite. A primeira delas é pegando um gancho com o que o Elson falou aqui, tá? A gente tem uma certa tendência a cair numa armadilha. A armadilha de unir a nossa identidade com coisas. Inclusive, nós nem somos conhecidos pelo que somos, mas pelo que temos ou pelo que fazemos. A gente gosta até dos títulos, né? Tipo, não sou o Diego, sou o pastor Diego, sabe? Não é o Douglas, é o psicólogo Douglas, o doutor Douglas. Só que o problema é que quando a gente une quem a gente é com o que temos ou fazemos, a gente perde a nossa identidade. Então, o dinheiro entra nesse ponto como um grande problema. Porque se eu sou o que tenho de recursos, quando eu perco o que eu sou. Isso é um grande problema e é um atropelo emocional. Eu não sou psicólogo, mas você pode me corrigir se eu estiver errado, né? Se na nossa construção de quem nós somos, da nossa identidade, do nosso sujeito, a gente associar o que se tem e não entender que a atribuição do valor é o que a gente é de fato como ser humano, quando a gente perde tudo. E é por isso que as pessoas entram numa situação como vocês contaram esse exemplo aí. Elas construíram identidade baseada no que se consegue, no que se conquista, no que se tem. E sabe que isso é tão real, do pobre ao rico, todas as pessoas, elas querem receber valor pelo que tem. É por isso que eu compro um carro quando não posso, porque eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, uau, você é poderoso. O dinheiro, ele traz um poder ilusório para a gente. Ele traz um poder para a gente achar que é poderoso, mas no fundo, todo mundo não tem esse poder. E aí a segunda... Então eu estou comentando isso por quê? Porque o Elson falou uma coisa muito assim, profunda e intensa, é muito amplo. É a gente aprender a atribuir valor às pessoas e a nós mesmos, desligado do que a gente tem. Vocês entendem?
É desligado do que a gente tem. Você não vale algo pelo que você tem, você vale algo pelo que você é. Você é alguém, você é um ser humano. E aí a segunda coisa que eu quero falar, e não vou demorar, tá certo? E aí eu falo como um líder religioso. E alguém, um estudioso das escrituras e posso dizer, um teólogo também, tá? Por mais que as pessoas desconfiem muito, às vezes, na geração pós-moderna, do ensino da escritura, mas ela tem uma profundidade muito grande. Quanto a isso que eu falei, porque Deus atribui valor, não pelo que você tem, mas porque você é filho de Deus. E isso é incrível, porque as pessoas encontram identidade em um sentido muito profundo, mesmo que elas não tenham nada, elas olham no espelho e dizem assim, eu valho muito porque Deus me ama. Isso é muito forte, isso é muito forte. E eu falo forte emocionalmente, essa construção é muito interessante. Só que a segunda coisa que eu ia dizer é o seguinte, ó. As pessoas têm muita desconfiança ao princípio do dízimo, por exemplo, certo? Mas eu vou explicar um ponto que talvez elas não pensem. Quando a Bíblia ensina sobre esse princípio de dízimo que você tocou aí, né, que envolve finança, isso é um ensinamento muito, muito forte sobre a finança, sabe qual é? Que é o seguinte, Deus não precisa de nada, né? Obviamente, o nosso conceito de Deus não precisa de nada, não precisa de dinheiro de ninguém e tal. Só que assim, a ideia que Deus está ensinando, dentre tantas coisas, da amplitude desse ensino é o seguinte, ó. Você tem que entender, quando você devolve, que você não pode tudo, você não é dono de tudo. Isso é muito forte. Porque quando a gente entende que não pode tudo e não é dono de tudo, a gente compreende que o valor da vida não está em possuir as coisas. Você consegue entender? Então esse princípio não é por causa... Isso é mais amplo do que a gente imagina. E das arestas, né, das coisas que engloba esse princípio é essa noção, sabe, Douglas, e demais. É a noção de que Deus está querendo nos ensinar o seguinte, olha, entenda que você tem limite. Você não vai conseguir tudo. E a gente aprende também, assim. Entende? Desculpa ter passado o tempo, mas era uma coisa que eu acho que seria necessário falar. Tranquilo. Acho que é isso. Pode passar só o último daí. Gente, muito obrigado. Pastor, obrigado pela oportunidade. Eu sei que a gente poderia ter rendido mais. O tema é um tema polêmico, vamos colocar assim, né? Uma coisa interessante. E espero ter vindo aí ao encontro, né? Pastor, eu acabei atrapalhando a tua conclusão, desculpa, tá? Não. Era isso mesmo. Douglas, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por Não tira da nos conduzir. Depois eu faço ali, mando no grupo.